Filipenses capítulo 1, versículo 19 ao 30 está escrito: Pois eu sei que por meio das orações que vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida quanto na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também de vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo e não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma e que ainda continua. Amém. Minhas amadas irmãs que estão aqui presentes, que palavra maravilhosa hoje. É muito edificante para nós, porque fala sobre a nossa caminhada, sobre a responsabilidade, o zelo pela palavra de Deus, o cuidado por refletir Cristo, conforme as nossas ações, as nossas falas. Todas as vezes nós precisamos pedir a Deus para que a nossa vida seja um reflexo de Cristo. Em todas as nossas ações e decisões, irmãs. A gente precisa sempre buscar viver de acordo com os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Aqui, essa passagem bíblica, ela tem algo muito importante para nos dizer. Não só refletir a Cristo, mas o nosso amor incondicional. Voltar ao primeiro amor e mostrar isso, mostrar essa dedicação. Aqui é algo tão conflituoso que pensar que o crente, o verdadeiro crente crente é o que crê, cristão é aquele que é uma testemunha de Cristo. Então, logo que nós vemos a passagem, nós vemos também a situação que o apóstolo Paulo se coloca. Ele se coloca entre dois amores. Esses dois amores, a humanidade inteira. A pessoa que não é convertida, que está no mundo, que não foi tocada pelo Espírito Santo, ela não tem o entendimento desse amor que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o amor ao próximo e o amor a Deus, acima de todas as coisas. Quando nós colocamos o amor de Deus acima de todas as coisas, logo é retirado todo o medo do nosso coração, de perdermos a nossa vida, de pensarmos, ansiosamente pelo futuro, termos a situação de ficarmos olhando o nosso passado, quando o nosso Senhor Deus está como centro de todas as coisas na nossa vida, como se Ele fosse a luz na escuridão, como se Ele fosse aquele farol no mar, como se Ele fosse a bússola de direcionamento de caminhada. Ele é tudo para nós. Quando Ele se torna tudo, a nossa matéria, a nossa carne, ela fica em decadência, ela fica inteiramente em decadência, porque nós estamos nos remetendo ao Senhor, nós também estamos olhando o celestial, nós estamos ansiando pela esperança de vida eterna. Então nós compreendemos que não é só isso aqui, não é só nascermos na barriga da nossa mãe, vivermos uma vida de injustiças, de lutas, de prova num mundo que já és do maligno, mas logo mais nós também compreendemos que a boa nova, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único intercessor, o nosso grande redentor, aquele que segurou todos os nossos machucados, e Ele sentiu tudo por nós, e por meio dele nós fomos curados, de uma forma tão medicinal, tão linda. Aqui, irmãs, o apóstolo, ele traz essa relevância de entendimento que Deus está acima de todas as coisas, mas aí vem a obra, aí vem a fé com obras, pela qual ele também ama o próximo como a si mesmo. Então, é melhor que eu esteja com Cristo, mas aí ele olha para a humanidade, ele olha para o que Deus fez na vida dele, e logo ele não está como uma pessoa egoísta, logo ele não está olhando só para ele fala, a graça que me é dada veio de graça, e ao outro eu estou de graça também, porque essa pessoa precisa viver, essa pessoa não pode olhar só o futuro, ficar olhando para o passado e viver na injustiça do mundo e não ter nada mais do que isso. Ela precisa viver, ela precisa ter essa esperança de vida eterna, assim como eu tenho. Ela precisa conhecer a verdade, a vida, o caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Então aqui a gente vê acontecendo o amor ao próximo no apóstolo Paulo, que é lindo. Ao ponto dele falar, é loucura eu querer ir logo para o meu Senhor Cristo, se aproximar do Senhor Jesus Cristo e deixar aqui essas pessoas na velha natureza, na luta, e ver eles perecendo, sendo que eles precisam disso, eles precisam conhecer, eles precisam caminhar. Ou seja, Paulo, ele fala todos os dias, nesse momento aqui, ele esquece que ele está na prisão.
minhas amadas irmãs? O que ele vê aqui, meus amados irmãos? Ele acaba vendo a situação por inteiro, sem cegueira nenhuma, de que ele está ali como um restaurador, ele está ali como um instrumento do Senhor para resgatar cada vez mais pessoas. Se fosse para usar o termo que foi usado com Pedro, um pescador de pessoas, né? Se fosse para falar o termo que foi falado a João Batista, foi aquele que trouxe a boa mensagem. Então, o que nós, como pessoas que cremos em Jesus Cristo, que vivemos a verdadeira conversão e principalmente temos os frutos do Espírito na nossa vida, o que significa o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo frente a essas pessoas, frente a esse amor? Que nós possamos ser conduzidos, se nós não encontrarmos essas atitudes em nós, na nossa caminhada, que nós buscamos na fonte, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, existe alguma coisa, sonda no meu coração alguma coisa que não está frente à sua santa palavra? E pedir também para Deus para que todos os maus pensamentos, as más falas, as más ações sejam condicionadas à obediência a Cristo. Então que todas essas coisas ruins sejam levadas cativos diante de Jesus Cristo para entrar em obediência a Cristo. Então aqui, essa palavra também nos pede para nós sermos firmes e corajosos. E a palavra mais bonita que ele traz aqui também: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, assim, se viver é Cristo, tudo que Cristo fez na terra, que muitas pessoas falam, uau, se o cristianismo, se o cristão verdadeiro hoje emitisse o que verdadeiramente Cristo, Jesus Cristo, ensinou, o mundo seria outra coisa. Nós não precisaríamos de governo, nós não teríamos tantas situações de contendas, divisões, tantas coisas, né, que são obras da carne. Mas, logicamente, em todas as vezes, quando nós olhamos para relacionamentos, para a desconstrução da família, para a situação de divórcios, nós nos ligamos principalmente no que Deus já falou: dureza de coração. Infelizmente, as pessoas elas estão egoístas, estão orgulhosas. Então, são pontos de transformação do espírito que precisa estar em nós. Então, nesse tempo, irmãs, eu queria que vocês chamassem para que Deus olhasse, sondasse o coração de cada uma de vocês, para que se encontrar alguma coisa de comportamento carnal, que seja de formas ruins, que isso seja limpado, lavado de vocês. Levem em oração. A oração não precisa ser difícil, não precisa ser oração letrada. Fale com o seu coração. Às vezes, no seu silêncio, Deus escuta. Deus já sabe a seu respeito. Cada uma que está escutando essa palavra aqui, cada irmão que escuta, vocês têm o conhecimento. Deus teceu vocês no útero da mãe de vocês. Então, logo, Ele sabe do que vocês precisam antes de vocês pedir. A palavra de Deus diz isso. Então, minhas amadas e queridas irmãs, irmãos, eu venho aqui por meio dessa palavra reavivar vocês o que é exatamente viver Cristo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha caminhada e todos os dias eu peço perdão a Deus, porque por muitas vezes a carne quer falar. Muitas vezes o jejum me facilita uma forma de maior domínio. Muitas vezes eu tento me apoiar no meu próprio entendimento e o Espírito Santo vem e fala: olha, Cristina, não é bem assim. Então, nós todos temos essas lutas. E nós vemos, o apóstolo Paulo, ele teve lutas ferrenhas espirituais. Por quê? Porque ele era um embaixador de Cristo na terra. Ele levou o evangelho com muito amor. Ele demonstrou amor. Toda aquela pessoa que fala com sua boca, fala de Cristo, mas não há transformação, ele não fala que ele é falho, mas por meio de Cristo, ele está sendo uma pessoa boa, não existe a verdade de Deus nele. Nós estamos em constante transformação. O equívoco maior é nós estarmos estagnados, parados, com frieza espiritual. Isso significa que você não abre a Bíblia. Isso significa que existe uma força maior que está maligna, logicamente, que está fazendo com que você sinta preguiça, que você não se levante da sua cama, que você não cante um hino de adoração a Deus, não entre no secreto com Deus. Todas essas coisas são situações pelas quais você precisa vencer por meio do Espírito Santo. Então hoje o alimento é a Bíblia. O alimento espiritual é você ler a palavra de Deus todos os dias. Assim como nós comemos os nossos alimentos. De manhã, pelo café, o almoço, a janta, nós precisamos de alimentos de líquido, de sólido. Assim também é a palavra de Deus, de forma espiritual. Existem duas naturezas em nós. Existe a natureza espiritual e existe a natureza carnal. Aqui a gente alimentar mais é a que vai mostrar se nós estamos perto de Cristo ou nós estamos muito longe de Cristo. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.